Então, eu quero ler mesmo assentados para dar início ao nosso assunto nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Vocês sabem, profecia é um dom. O dom de profecia, o dom de interpretação, e são os 9 dons que a Bíblia nos fala. Houve uma profecia, ela foi entregue pela irmã, eu não sei pronunciar, Schrader, S-C-H-R-A-D-R, como que se fala, né, Vile? Schrader? Quase fica Shrek, né? Durante o louvor na noite de sexta-feira do dia 25 de novembro de 1960, quer dizer, final do ano de 60, em Shreveport, Louisiana. Entende? Pouco antes do irmão Branham subir na plataforma e pregar a mensagem, conferência. Então, houve essa profecia. E falando sobre essa profecia, ele disse: isto deve ser suficiente ao nosso irmão do Brasil. Ao nosso irmão do Brasil. Foi uma profecia dirigida para o irmão Atcher Rússio Martins, o missionário que trouxe a mensagem para o Brasil. Nós o chamamos de irmão Martins. Ele já faleceu há tempo. Eu mesmo ouvi muitas vezes ele relatar sobre essas coisas. Nós somos daquele tempo ainda. Então, essa profecia, lembre-se você, isso aqui. Deixa eu me falar sobre o irmão Martins. Ele e sua esposa, antigamente, pelo que eu saiba, eles eram batistas. Mas logo eles começaram a trabalhar naquele grande movimento unidos a Oral Roberts. E o irmão Martins, na década de 50, ele veio ao Brasil. Ele veio ao Brasil e, na verdade, ele nunca conseguiu dominar bem o português. Sempre havia aquele sotaque, né? E eles fundaram ali, em Campinas, em um lugar chamado Monte do Senhor, eles fizeram um seminário, um grande seminário, um lugar muito bonito. Por várias vezes eu estive ali. Isso quando ele pensava de formar pessoas para ir pregar o evangelho naquele movimento com o Oral Roberts. Mas ele logo foi conhecendo a mensagem, conhecendo o irmão Branham, a mensagem. Não quer dizer que ele aceitou de vez, no momento, mas foi um trabalho, pouco a pouco, e logo mais pelo ano, eu não sei, início de 60, ele já estava pregando esta mensagem.
o seminário não funcionou mais como seminário. E até hoje está lá, aqueles edifícios, aqueles lugares muito bonitos. E ele teve a sua igreja em Campinas. Eu gostaria que pusesse a imagem do irmão Martins. Vamos lá. Esse é ele e a irmã Glorinha, sua esposa, jovens. Ali já estão eles já de idade. E a igreja dele é essa aí. Sempre foi essa, mudou pouca coisa. A aparência. Hoje quem está na frente dela é o seu neto, chamado Davi. Então, este era o irmão Martins, que estava ali, e foi a ele que o irmão Brana se dirigiu e disse: isso deve ser suficiente ao nosso irmão do Brasil, porque ele morava aqui, tinha o seu trabalho aqui, e ele estava lá assistindo aquela reunião, onde houve aquela profecia. Eu vou ler primeiramente a profecia e depois farei os comentários. Assim diz o Senhor: diga ao meu servo do Brasil. O correto é que veio do Brasil, né? Que ele tome esta viagem com prudência, que ele não cambaleará, quer dizer, não vai vacilar, entrando em qualquer lugar, sem saber que tem se vestido com a armadura completa de Deus. Pois o Senhor não preparou o caminho diante de seu povo Israel, e não é chegada a hora em que ele abrirá os mares, os rios, e ele não há de sacudir as montanhas? O Senhor Deus de Elias não irá fazer com que o fogo desça e consuma o sacrifício mais uma vez? Hoje ele não, com a Babilônia e toda a adoração de imagens, o Senhor não irá diante dele para o lugar que ele não conhecia? Assim diz o Senhor: para que o seu povo se arme a si mesmo em oração. O Senhor diz: agora mesmo há um sinal de perigo vindo daquele país. Agora há um levantamento no sul de lá, quer dizer, daquele país. E o Senhor lhe faz saber que ele cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas has de confiar. E tu conhecerás milagres de viagens. Tu verás milagres de libertação das armadilhas do inimigo que corre em lugares secretos. Pois guerras começarão e rumores de guerras irão soar e ressoar. Porém, a palavra de Deus irá passar despercebida como uma espada poderosa cortando em pedaços. Pois a palavra de Deus é poderosa e rápida, e mais afiada do que qualquer outra espada de 2 gumes, mais afiada do que todos os instrumentos guerreiros do inimigo. Pois Deus não tem previsto que ele mandará anjos para libertar, e não tem feito o mesmo para Israel e também para os pagãos que confiaram nele? Não foi falado a Cornélio para mandar buscar um chamado Simão Pedro para sua casa e para receber salvação? A eles, ora, eles irão divulgar aqueles que recebê-lo-ão, e também o Senhor operará lá e irá operar aqui. Ele dará uma confirmação ao seu servo. Não permitirá que vai seja destruído, pois meus missionários têm entrado em algum lugar imprudentemente? Pois tenho prometido ir como capitão da salvação. Sou homem de guerra, diz o Senhor. Irei marchar para a frente com meu povo
E também te deixo saber que aquela que brilha como a manhã, e clara como o sol, e bela como a lua, e formosa como um pajem de armas, são o meu povo. Portanto, una-se a si mesma agora, una as mãos cada um em seus lugares, enquanto todos permanecem um ao lado do outro. E diga ao meu servo que será um campo aberto, e haverá mais 7 nações ao redor que receberão esta salvação através do rádio. E por um poder muito poderoso, e além dos meios do rádio, haverá uma mensagem poderosa de Deus que será escutada. Palavras angelicais. Ora, palavras do missionário serão transmitidas através das montanhas, e ora por todas as partes daquela nação, onde o rádio não pode alcançar, ou em outras palavras, não é permitido. Porém, as vozes dos meus anjos estarão lá, e eles confortarão a voz do meu povo, e a voz do meu servo, do meu grande exército que lá irei mandar. E não haverá um rádio que não possa pegá-lo, porque não permitirei que assim seja. Porém, abrirei os ouvidos na hora da meia-noite, e ouvirão sermões do Senhor nesta terra, e há de vibrar e revibrar a nação inteira, e a glória de Deus estará lá, como as águas que cobrem os mares. Amém? Esta foi a profecia, ela foi traduzida. Agora eu quero comentar sobre ela, como nós lemos na Bíblia, que o homem espiritual, ele discerne as coisas, ele vê as coisas, e agora o natural não, ele torce, ele muda, e se torcem até a Bíblia, quanto mais esta profecia. Esse é o de menos. Por exemplo, vamos parar aqui. Assim diz o Senhor, diga ao meu servo do Brasil. Nós temos o original em inglês desta profecia, ela está em algum lugar por aí. E foi traduzido também. Ao meu servo do Brasil. Isso não quer dizer que, referindo-se a um futuro servo do Brasil, a profecia foi para o irmão Martins. E ele era aquele que estava ali do Brasil. Quem era do Brasil que estava ali naquela hora? Era ele. E a tradução correta é: diga ao meu servo que veio do Brasil. From, quer dizer, que veio, originou do Brasil. Então veja, não vamos criar uma ideia de um homem, o meu servo, ou quer dizer, a um homem no Brasil. Entende? O dono do país, o dono da verdade. Essa ideia é errada. É errada. Porque pode-se dirigir essa ideia a alguém. E esse alguém seria visto, vamos dizer, como o chefe, o dono da mensagem. Quando estivemos com o irmão José Brana, o pastor Vanderlei fez uma pergunta ao irmão José Brana. Irmão José Brana, me diga a respeito de um anjo de determinado país. Quer dizer, existe um homem que represente um país? O irmão José Brana disse, olha, se este homem
não é o mensageiro William Branham, está errado. Porque o único anjo da era, não de um país, mas do mundo inteiro, que trouxe a mensagem é o William Branham. Ele é o anjo do Brasil, do Uruguai, Paraguai, do mundo inteiro. É a mensagem. Entende? A mensagem. E anjo quer dizer mensageiro. Agora, um homem em particular, por mais destacado que seja o seu ministério, por mais que tenha trabalhado, nunca isso não existe. De forma alguma. De forma alguma, né? Não existe. Agora, quando ele diz, diga ao meu servo do Brasil, que veio do Brasil. Se você estivesse em um lugar, aí alguém perguntaria, quem é de Chapecó? Você, se foi de Chapecó, você iria dizer, olha, eu sou de Chapecó. Então, diga ao meu servo de Chapecó. Não cabe, irmão, a pessoa induzir uma interpretação. Está errada. É isso aí. Podemos observar que mais na frente, logo aqui diz que ele tome esta viagem com prudência, quer dizer, uma viagem do momento. Isso lá do ano 60. E pelo ano 60, até onde eu saiba, eu não era nem crente, eu era um garoto. Entende? Pastor Joaquim mesmo era um jovem desviado, vivendo no mundo. Que ele tome essa viagem com prudência. A maioria de nós, os pastores da mensagem, na verdade, alguns deles nem existiam. Então ninguém pode se levantar e dizer, isso é só eu. Não existe pastor de pastores. Isso é um sistema católico, denominacional. Entende? Existe o pastor local e seus auxiliares. Agora, pastor de pastores independentes, isso não existe. Isso é espírito nicolaíta. Olha bem como a profecia veio para o irmão Martins. Que ele tome essa viagem com prudência. Que ele não vai, quer dizer, vacilar, né? Sempre é ele. Mais embaixo, o Senhor não irá diante dele para o lugar que ele não conhecia? Olha bem. Quer dizer, ele era um estrangeiro e Deus iria diante dele por aqui, né? E tu conhecerás milagres de viagem. E de fato, ele foi um homem que viajou, caminhou, procurando estender essa mensagem. Não uma pessoa que nunca viajou, nunca saiu por aí. Não. Tu converás milagres de libertação das armadilhas do inimigo que corre em lugares secretos. Então, você veja, é ele, é tu. Isso aqui foi para o nosso missionário, irmão Martins. E ele fez isso aqui, o irmão Martins. Ele mandou traduzir as eras da igreja. Eu até tinha uma delas esses tempos. Aquela que tem o pergaminho na capa. Alguém de vocês tem? Então, aquilo é uma relíquia. E foi traduzido os selos, quer dizer, só alguém traduziu, pagou para alguém, e esse alguém traduziu bem fininho, só a parte que fala dos selos. Eu lembro que era capa azul. E o livro, o Profeta do século XX.
era tudo que nós tínhamos no início da mensagem. Era tudo que nós tínhamos. Era esses livros. Então, e eu vou contar para vocês. E esses livros, teve um certo irmão que congregava com ele lá. Irmão, eu esqueci o nome dele, Eliezer, não sei. Ele cantava aquele hino. Eu desci para o vale de bênçãos e paz. E ele deu uma coleção completa para o pastor Joaquim e mais para alguém. E esse irmão, ele era um aposentado da polícia devido já a algum problema na cabeça. E ele teve a ousadia de romper a fila de segurança do presidente Costa e Silva, se não me engano. Naquele tempo, isso terminava e ele entregou uma coleção para ele. Às vezes, Deus tem que usar a gente meio da cabeça, né? Para fazer alguma coisa, porque os direitinhos não faz nada. Deus tem que usar os tortinhos. Mas foi daí que veio a mensagem. Mais tarde, eu conheço a história, eu participei de toda a história. Está bem? Então, foi por aí. E o pastor Joaquim, então, quando ele creu, isso em 71, outubro de 71, quando ele leu o livro O Profeta Século XX, e quando o profeta diz que Deus prometeu e citou Malaquias, o pastor Joaquim creu. O que falasse dali para frente, ele já tinha aceitado. Quer dizer, uma decisão firme. E então, dia 1, 2 e 3 de novembro de 71, em uma reunião na chácara da irmã Nadir, nós estivemos ouvindo, lendo, ele lia para nós de cedo e a tarde toda essas mensagens, durante 3 dias. Para quem? Para aqueles que via que havia um potencial de ministério, os diáconos, as pessoas, mas na frente, ele apresentou esta mensagem. E eu recordo que ele disse, diante da pergunta de um certo diácono, que mostrou, quer dizer, que não aceitava, eu gosto de ver uma pessoa de decisão. Ele disse bem assim, olha, até a minha mulher me disse que ela não crê em meu ministério, quer dizer, se eu tomo essa posição. A mim não importa, eu já aceitei, eu volto para a porta do mercado. Porque foi ali que ele começou a pregar e começou a igreja. Eu volto. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia, pelo menos de mim, de muita gente, né? E dia 23 de novembro, o dia do meu aniversário, eu recordo que eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo mais, ali, a mensagem explodiu pelo rádio e a guerra começou com todos os sistemas denominacionais. Ia pela Rádio Anhanguera e logo a coisa se foi para a Rádio Universo e a mensagem foi anunciada e começou a chegar cartas e pedidos e pessoas, o que fazer? E lá saiu os meninos do Joaquim, como se dizia, viajando por todo esse país, batizando, dando a ceia e ensinando a mensagem para o povo. Então eu quero que você entenda aqui.
diga ao meu servo que será um campo aberto, e haverá mais 7 nações ao redor que receberão esta palavra através do rádio. Pelo menos aqui no Brasil, foi pelo rádio. Deus usou o pastor Joaquim ele foi instrumento pelo rádio. O pastor Joaquim nunca foi um homem de viagem, dessas coisas aí, mas sempre ali no rádio. Foi o evangelista do princípio. Agora, as outras nações, eu não sei por onde eles começaram. Entende? Desde o irmão Galdona, da Venezuela, e temos irmãos hoje por todas as nações ao nosso redor. Talvez a origem de tudo isso foi rádio também. Mas eu não creio que seja como aqui no Brasil. Olha bem, pelo rádio e por um poder muito poderoso, e além dos meios do rádio, haverá uma mensagem poderosa de Deus que será escutada. Olha bem, palavras angelicais. Quer dizer, além do meio do rádio, haveria pessoas viajando por esse país, como diz aqui, subindo as montanhas dessa nação, e, em outras palavras, completando aquilo que o rádio não podia fazer. Então, irmãos, desses aqui eu faço parte, graças a Deus. Eu também faço parte. Entende? Creio, não quero me dizer, que ninguém trabalhou mais do que eu, ninguém viajou mais do que eu, nesse sentido. Mas não foi só eu. Pastor Weber, irmão Jonas Pimentel, pastor Iraci Pedro Antônio já partiu, ele viajou muito também. Os outros viajou ali por perto. Mas a mensagem se estendeu. Talvez eu tenha sido o único que fui até para o estrangeiro, aqui, Uruguai, Argentina, até mesmo no Paraguai chegamos, completando aquilo que o rádio não fazia. Então, Deus usou o pastor Joaquim para propagar pelo rádio, mas para confirmar a mensagem, ajudar. Inclusive, temos pessoas aqui que veio pelo rádio. Irmão Pedro Cavilac, irmão Atílio. Não foi isso, irmão Atílio? Você também? É. Então, nós tivemos aqui o irmão Neri também. E quem mais? Há pouco eu estava, o irmão Tonhão. Os Terra, né? Temos pessoas ali. Aquilo não fez toda a obra, mas começou, igual semente de capim, caiu acolá, e ali vai formando uma moita, acolá outra igreja, e assim foi, né? Mas não foi tudo rádio, o rádio só divulgou, evangelizou. Deus levantou o pastor Vanderlei em Belo Horizonte, não havia ninguém em Belo Horizonte, mas a obra começou, não é assim? Agora, eu estou explicando isso aqui e quero explicar mais uma coisa. Olha bem isso aqui. Agora mesmo há um sinal de perigo vindo daquele país. Agora mesmo, em 60, já havia sinais de perigo vindo do Brasil. Agora, há um levantamento no sul, quer dizer, no sul do Brasil. Irmãos,
eu já vi isso ser aplicado de uma maneira maldosa para pastor do Sul, que não concorda com qualquer coisa errada, já diz, diz que via um perigo de lá. Isso é uma besteira. É uma besteira. Quando o perigo que o Deus estava se referindo era quando quase entrou o comunismo no Brasil, por pouco. Se o comunismo tivesse entrado, aonde a mensagem, quando que a mensagem iria poder entrar aqui? Lá em Cuba, que é o comunista, não tem essa liberdade. Deus estava se referindo a esse levantamento que haveria do Sul. Como? Brasília estava sendo construída, em 61 ela foi inaugurada, o presidente era Juscelino Kubitschek, e logo ele saiu. Quem entrou de presidência no país? Jânio Quadros. Jânio Quadros e seu vice, Jean Goulart, cunhado do Leonel Brizola, entende? Cunhado do senhor Leonel Brizola, e estes aqui do Sul. Era governador do Rio Grande do Sul. Incentivava o coletivismo, o comunismo. Jânio Quadros já se renunciou no início, e Jean Goulart já ocupou o lugar. Era o presidente e convidava, entende, cubano, Che Guevara e tanta gente, chinês. O comunismo estava, toma ou não toma esse país. E o terceiro exército, as pessoas têm que conhecer um pouco a história, que é sediado aqui no Rio Grande, é o nosso maior exército, mais bem equipado, entende, estava... Todo o Sul estava inflamado com os discursos do Brizola, o apoio de Jean Goulart, e a verdade foi que houve o golpe no início de 64, dia 31 de março, né, de 64. Então, este perigo, nesse momento, quer dizer, há um sinal de perigo, a coisa estava caminhando, a semente estava perto de brotar. E quando eu recordo, não sei se alguém aqui do meu tempo ainda, eu era criança, creio que foi aí 63, 64, início. E eu lembro de ouvir no rádio, cada governador foi chamado para decidir de que lado ia ficar. De que lado ia ficar. Rio Grande do Sul ficou do lado do socialismo, do comunismo. Lembra que Brizola falava os 21 armados? Entende? E ameaçava, esbravejava, depois fugiu vestido de mulher. Foi para o Uruguai, na hora do pega mesmo. Os 11 armados. Os 11. Entende? Isso ficou cheio. É preciso conhecer um pouco da história para saber aonde a profecia está citando. Eu recordo que Pernambuco também, com aquele, eu esqueço o nome daquele governador, morreu também, Miguel Arraes, E acho que Rio de Janeiro, vários estados se decidiram
ficar com o comunismo, e os outros não. Então começou o movimento das tropas. As tropas, nós estivemos prestes, para vocês que não sabem, prestes a entrar numa guerra civil. América apoiando a democracia e os outros países, Rússia, China e o resto do mundo apoiando o comunismo. Leia sobre esses movimentos, o que houve, as manifestações, e as tropas se moveram. E o terceiro exército subiu pela BR-101 e pela BR-116. E como o exército em Santa Catarina, que não apoiou, era pequeno, eles se entrincheiraram ali abaixo de Florianópolis. E quando as tropas, se eu não me engano, faltava 3 quilômetros para se encontrar, começar o tiroteio, o seu Jangular se demitiu. E não houve guerra. As tropas de Minas se moveram para o Rio. Então eles pelo menos tiveram consciência de parar. Se demitiram. E aí foi que, na verdade, o comunismo não entrou. Agora, se tivesse entrado, primeira coisa, irmão Martins tinha que ter se arrancado daqui. Não teria mensagem, não teria nada, não teria noiva. Entende, irmãos? Não teríamos essa liberdade. Até hoje, Cuba está lá vermelha. Então, quando se diz há um perigo vindo do sul daquele país, está se referindo historicamente o que se passou, o que ia acontecer. Vocês entenderam? Alguém tem alguma pergunta dentro do que foi lido dessa profecia para fazer? Tem ou não? Todos compreenderam? Então vamos soltar neste momento. Ela não está completa, mas o Neville está lembrando oportunamente. Sempre há pessoas que vão explorar. Agora se faz isso com as mensagens, com a Bíblia. Quando diz que haveria um vibrar, um revibrar, entende? Na hora da meia-noite. O mundo já vive a meia-noite, representa o quê? A condição espiritual. Entende? Foi a meia-noite que ouviu-se o alarido. A mensagem, ela veio na hora meia-noite. Não quer dizer a meia-noite de um dia, mas a situação do mundo. Então, esse vibrar e revibrar, muitos dizem, bem, o vibrar veio ali no início. E o revibrar é agora nossas aberturas, nossas interpretações, mas isso, aquilo. Isso é bobagem. É pessoas tentando aproveitar e confundir. Então, Deus, na verdade, sacudiu esse país com essa mensagem. Entende? Vibrou e revibrou, quer dizer, mexeu para lá e para cá. Então, irmãos, agora vamos ouvir. Pode passar ela e logo após terminamos. Diga para seu servo que veio do Brasil que ele deverá tomar esta jornada com cautela, que ele não se dirigirá a qualquer lugar sem saber que tem sobre si a completa armadura de Deus, pois não preparou o Senhor o caminho adiante do seu povo Israel, e não é esta hora quando ele novamente abrirá os mares e rios, não sacudirá ele as montanhas,
não fará o Senhor Deus de Elias com que uma vez mais o fogo desça e consuma o sacrifício? Não fará ele hoje com Balaão, com todo adoração? Não irá o Senhor diante dele neste lugar que antes conheceu, e não revelou o Senhor que o seu povo deverá armar-se em oração? E agora mesmo há um sinal de perigo vindo daquele país. Agora mesmo há um levantar no seu sul. E o Senhor quer que saibais que Ele te cobrirá com suas penas, e em suas asas tu confiarás. E tu conhecerás milagres de viagem, tu conhecerás milagres de livramento de armadilhas do inimigo, que fugirá para lugares secretos, pois guerras acontecerão, e rumores de guerra soarão e ressoarão. Mas a palavra de Deus te fará transpor como uma espada poderosa, cortando de ambos os lados, pois a palavra de Deus é veloz e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e mais afiada do que qualquer recurso de guerra do inimigo. Pois não tem Deus de previsto que Ele enviaria os seus anjos para libertar? E não tem Ele feito estas coisas por Israel, e também pelos pagãos que confiaram nele? Não foi isto falado diante de Cornélio, para que buscasse por um chamado Simão Pedro, para que viesse à sua casa, e para que recebesse salvação para eles? Sim, para que ele a comunicasse para eles, que deveriam recebê-la, e então o Senhor trabalharia ali, e você trabalharia aqui. Ele dará uma confirmação para o seu servo. Ele não permitirá que entres e que sejas destruído, pois não tem alguns dos meus missionários ido desavisadamente a lugares onde eu tenho prometido ir como o capitão da salvação? Eu sou um homem de guerra, diz o Senhor, e eu marcharei adiante com o meu povo, e então eu quero que vós saibais que aqueles que esperam, que são como o amanhã, e tão claros como o sol, e tão formosos como a lua, e estandarte é o meu povo. Portanto, uni-vos e ajuntei-vos nesta hora. Uni cada um de vós vossas mãos nesse lugar, enquanto estão juntos um do outro, e orai pelo meu servo para que haja um caminho aberto. E haverá outras 7 nações ao redor, que deverão receber esta salvação pelo rádio e por grande poder. E além do alcance do rádio, haverá uma poderosa mensagem de Deus, que palavras angelicais serão ouvidas. Sim, as palavras dos missionários estarão através das até a Você vê aí a voz da senhora, da irmã, foi por ela que veio essa profecia. Então está aí, pena que não foi toda gravada, né? Mas, graças a Deus, eu creio dessa forma. Eu creio que somos o povo de Deus, que receberam a mensagem e que agrada a Deus, entende? As pessoas que estão no espírito desta mensagem. E há uma soberania de Deus, entende? Para conosco. Você está dentro de uma mensagem onde a graça, o poder, a presença, o apoio de todos os céus te acompanha. Entende? Não é uma igreja, não. As denominações estão mortas. Deus trabalha com vivos. E nesta era, podemos dizer, somos um entre eles, os que estão vivos. Ficamos de pé. Pai querido, eterno, santo e amado, Tu tens colocado diante de nós a Tua palavra, a verdade, a mensagem que veio pelo Teu mensageiro, e agradecemos pelo Senhor ter usado o irmão Martins para trazer esta viagem, esta mensagem,
ter usado o pastor Joaquim como porta-voz pelo rádio e ter usado a tantos outros para levar esta palavra por toda parte. E hoje, Senhor, se soma milhares de irmãos, mas é a tua graça. É o Senhor que semeou, é o Senhor que irrigou, é o Senhor que deu crescimento. E pedimos, venha o Senhor nos guiar até o fim da jornada. Te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, amor e misericórdia. E dê com que esta igreja, a qual tu me tens feito seu pastor, que ela possa marchar com firmeza, com ousadia, com coragem, determinação, Senhor. Não com medo, mas com coragem. Pai, te agradecemos por tudo. E agora pedimos, fique conosco. E logo mais nós nos encontraremos ali na igreja para a vigília desta noite. Desde já te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor fez por todos nós neste ano. E vamos entrar com determinação e coragem, não medo, no próximo ano. E esperando o Senhor a cada dia, a cada noite, a cada momento. Pai, que o Senhor esteja conosco e que possa o Senhor nos orvalhar com a tua presença, com as tuas bênçãos, e que aquelas horas sejam como nada na tua presença. Deus, abençoa-nos em tudo. Em nome de Jesus, amém.